Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Com esse friozinho, com essa chuva, com a graça de Deus, a gente conseguiu chegar, né? E não à toa, nós precisamos conversar e ouvir a mensagem da noite de hoje. Todas as quartas-feiras, na nossa casa, são abordados temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos abordar um tema que a própria espiritualidade pediu que fosse abordado, porque nós vivemos num momento onde as pessoas estão meio confusas. E o que nós não estamos colocando em prática ou colocando como prioridade na nossa vida é a nossa fé. Nós somos diariamente tão afetados por notícias, por situações, por desgraças, por desastres naturais que o nosso planeta vem sofrendo, e nos sentimos atacados, nos sentimos com medo. Qual é o momento? Qual é o medo do momento? O Super El Niño. Estamos vendo defesa civil, governantes, todo mundo falando desse Super El Niño. E como que nós reagimos diante dessas notícias? E como que nós deveríamos reagir diante da notícia? Meus irmãos, a doutrina espírita, ela é consoladora. Então é nela que nós vamos nos agarrar. Nós vamos aproveitar esse escrito que foi nos deixado, esse consolador, para que a gente possa fazer a nossa parte. Sabe aquele trabalho de formiguinha? Sem achar que eu sozinha não vou fazer milagre. Não. Vamos achar que todos juntos vamos sim fazer o milagre. E a mensagem da noite é convidá-los a espalhar essa notícia, espalhar essa fofoca, para que todos fiquem na mesma vibração, para que a gente deixe de lado esse medo, essa insegurança, essas incertezas, e a gente confie na boa espiritualidade que está sempre nos amparando. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que o nosso planeta ele é governado por Jesus. E da onde que um irmão mais velho deixaria que os outros irmãos entrassem em sofrimento? Shirley, mas está difícil? Tem terremoto, tem enchente, tem furacão no Rio Grande do Sul, tem, ciclone, super ciclone. Tem. Nós estamos no planeta de provas e nós vamos ver que as boas vibrações fazem a diferença nessa transição planetária. A transição vai acontecer, ou melhor, já está acontecendo e há bastante tempo. Os chamados já estão ocorrendo, as pessoas não estão se apercebendo. Um dos maiores chamados que era para a gente se atentar, que era para a gente pensar, refletir, o que está acontecendo, o que estamos fazendo com a nossa mãe, que é o planeta, foi a Covid. A Covid deixou fez todo mundo parar a vida. Parar. Ninguém saiu para trabalhar, ninguém saiu para comprar pão. E foi o planeta. E aí, o que aconteceu? Acabou e continuou tudo. Teve uma grande varredura, né? Foram milhões de mortes. E o que nós fizemos com essa sacudida de tapete? Em que nós mudamos nas nossas ações? Ou melhor, vamos chamar a responsabilidade. Onde que nós melhoramos? O que nós aprendemos? No antes Covid e no depois Covid. E aí, continua acontecendo. Na agenda mínima, não sei se vocês conhecem essa agenda, ela é pequenininha, porque o nome dela é uma agenda mínima para evoluir. Gente, ela é mínima, mas ela é dificilzinha, né, Rita? Ela é bem... A gente já estudou nas segundas e ela é bem dificilzinha. Mas eu quero ler para vocês um trecho
dessa anunciação, dessa transição. Aqui na agenda mínima diz o seguinte: numa mensagem psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, que todo mundo conhece, nosso querido Divaldo, no dia 30 de julho de 2006, ou seja, só tem 20 aninhos que essa mensagem foi psicografada, lá no Rio de Janeiro, falando sobre a transição planetária, o espírito de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, disse o seguinte: foi um recado da Joana de Ângeles em 2006 para nós. Ela nos disse o seguinte: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pela Escritura e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido, o nosso, experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Aí é a parte que nos cabe. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos. Como ocorre com o outono, que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar o inverno rigoroso, renascendo exuberantes com a larga chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias de tormentosos que já se vivem. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Então, meus irmãos, é sobre essa harmonia, essa nossa harmonia. Nós já vimos aqui na Casa Espírita que as orações, elas ultrapassam barreiras. Agora imaginem uma casa em oração, uma casa com 2 pessoas em oração. O vizinho do lado, uma casa com 3 pessoas em oração. O vizinho do lado, uma casa com 4 pessoas em oração. Um bairro com as pessoas em oração. Um município e por aí vai. Então, essa vibração positiva, esses fluidos que nós emanamos quando nós estamos em oração, juntos nos ajudam, nos auxiliam a passar por esses grandes percalços que nós estamos passando. Agora, se nós entrarmos em desespero, esse é o recado da espiritualidade. Que não entremos em desespero, que tenhamos fé e que oremos. Se eu entrar em desespero, conversar com o senhor Odi, deixar o senhor Odi desesperado, que vai levar para a esposa dele, que vai contar para a vizinha na academia, o que vai ser espalhado? O que vai ser espalhado? Bons fluidos? Não. Fluidos do medo, da desesperança, da escuridão. Então, é essa virada de chave que a gente precisa fazer. No Espiritismo, as boas vibrações são ondas de energia positiva e fluidos bons que saem da nossa mente por meio de pensamentos, sentimentos e oração. Por isso, daquela imagem ali, ó. Ali a gente tem partículas literalmente prateadas. Nós não somos médios clarividentes, mas quem consegue identificar essa luz prateada que a gente emana, aquela áurea que a gente tem, que chega a ofuscar quem consegue ver esses fluidos do bem. Então, o Espiritismo já nos diz isso. A gente consegue, através da nossa fé, através da nossa oração. Onde é que a Shirley quer chegar com isso? Que nós podemos mudar a psicosfera do planeta. Basta que a gente entre na mesma linha vibratória. Isso não é exclusividade dos espíritas.
Isso são de todas as religiões que acreditam em Deus. Então tem um centro espírita vibrando, tem centros espíritas que têm dia para orar pelo planeta, tem casas de oração, de terreiros de Umbanda que têm dias para orar pelo planeta. Tem, como é que se diz? Templos evangélicos que têm dias também para orar pelo planeta. Então, todas essas orações juntas, essa única vibração, ela ajuda a mudar essa psicosfera. Ela nos deixa relaxado. Um exemplo muito prático é do nosso dia a dia. Quando a gente abraça uma pessoa e depois a gente se sente assim, ai, não estou bem assim. Ui, essa pessoa estava com uma energia. E aí a pessoa começa a conversar e reclamar e dizer que está doente, que pegou um exame, ou xingando o serviço, ou excomungando a casa que mora, o bairro que mora. Ficamos ruins realmente? Ficamos. Por quê? Porque foi aquela psicosfera que a gente entrou em sintonia. Então imaginem isso num nível do micro para o macro, ou seja, de uma pessoa por todo um planeta. Ah, mas isso é bem difícil. É muito difícil, mas todas as religiões falam do bem e do amor ao próximo. E todo o planeta tem religiões que falam. Então não é impossível. Depende da onde que estamos dirigindo os nossos pensamentos e nos faz parte também da nossa missão divulgar isso, né? Divulgar esses vídeos, esses slides que nos confortam, que nos dão esperança, que é isso que a espiritualidade nos pede, que os ajudem, porque o trabalho fica mais leve para eles. Mas aí a gente, com os nossos pensamentos contrários, o que a gente faz? A gente dá mais trabalho ainda para eles. Então que nós sejamos trabalhadores, colaboradores, sabe aqueles do Evangelho, os trabalhadores da última hora? Que possamos nós ser esses. São muito importantes as boas vibrações, porque atraem a ajuda dos espíritos do bem, melhoram a nossa saúde física e emocional, ajudam a trazer paz para outras pessoas e para o planeta. São escrituras espíritas. Não filosofei hoje à tarde, nem ontem à noite, para fazer isso aqui. São escrituras espíritas. São baseadas na Agenda Mínima, são baseadas na Gênese, uma das obras básicas do Kardec. Então, começa no melhorar a nossa saúde emocional e física, porque a gente sabe que quando a gente está abalado emocionalmente, o nosso corpo ele é gatilho, né? Nossa, de onde é que apareceu essa herpes? Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, vamos investigar. Né? Do nada, minha pressão subiu. Do nada. Né? Então, a nossa saúde emocional, ela influencia diretamente no nosso corpo físico. Né? Danifica o nosso perispírito, consequentemente passa para o nosso corpo físico. Então, a grande, Joana de Ângeles também, tem muita biografia dela falando, né? A grande transição planetária opera-se na Terra neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Foi a mensagem que eu tirei aqui da nossa Agenda Mínima. Estamos vivendo um momento importantíssimo na Terra, o momento da mudança, da transição. Sabemos que toda mudança causa um desconforto, nos deixa inseguro, nos deixa com medo. Ai, vou ter que mudar. A gente fica meio com o pezinho atrás, né? Impõe desafios e o nosso maior desafio é contribuir para que essa transformação ocorra da forma mais rápida e eficaz possível. Para isso, além do empenho e do trabalho, precisamos também das nossas boas vibrações. Meus irmãos, não é terror mental. São situações que já vêm acontecendo. Tanto que no livro da transição planetária, está falando da situação da tsunami. Aquele tsunami que aconteceu na Indonésia. Aquele tsunami da Indonésia que devastou, que vieram aquelas ondas, já está acontecendo.
Então assim, meu Deus, agora vai acabar o mundo. Não, não é sobre isso, porque Deus não faria isso. Ele é nosso Pai. A transição, ela vem acontecendo. O que a gente precisa é se atentar, é se melhorar. Todas as nossas ações, boas ou ruins, nascem primeiramente nos nossos pensamentos. E nossos pensamentos traduzem os nossos sentimentos e as nossas vibrações. Uma coisa está alinhada à outra. É uma engrenagem. Ora, se eu não sinto ódio, eu não vou pensar em situações odiosas. Não vou vibrar o ódio. Sabe, a gente vê muito hoje isso com as redes sociais, quando a gente vê situações de ódio, porque está tudo muito extremo, aí vem aquela enxurrada de comentários, isso mesmo, porque não sei o quê, todo mundo naquela vibração. Imaginem essa psicosfera. Depois a gente vai ver aqui, eu coloquei imagem, eu gosto muito de colocar imagem, porque nós somos visuais, para ver como é que fica quando a gente está com esse tipo de pensamento. Quando a gente entra ali e continua vibrando aquilo ali. Como fica? Como a gente faz? Da mesma forma do lado contrário. Quando a gente vê uma situação de amor, o que nos deixa assim, mais sensibilizados? Coisas com crianças, né? Coisas com idosos, que daí a gente, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Nessa frase eu já vibrei luz. Eu já vibrei positivo. Eu já abri uma brechinha. Se tivesse tudo fechado, sabe aquele olhinho de sol entre as nuvens? Eu já abri aquele olhinho de sol. Só com a frase do coração, dizendo, meu Deus, olha por esse irmão. Tenha piedade dessa pessoa. Né? Porque daí a gente consegue vibrar junto. Isso não é difícil. Aproveitemos o momento para modificar a nossa atmosfera psíquica. Se há o mal, vibremos em favor do bem. Se há corrupção e injustiça, que há, vibremos em favor da honestidade e do respeito. Se há angústia, vibremos em favor da fé e da confiança. E se há ódio e indiferença, que nós vibremos em favor do amor e da caridade. Eu sozinha vou fazer tudo isso? Não estou sozinha. Eu não estou sozinha. E prova do milagre que a gente faz com essas vibrações tem naquele filme do Nosso Lar. Quando a gente vê que André Luiz tem a oportunidade de descobrir que a única pessoa que rezou por ele no momento do desencarne era a senhorinha que ele atendia de graça. Então, olha só, ela estava sozinha, ela foi a única que rezou. E ele recebeu. Imaginem nós em conjunto, na coletividade, vibrando. Vamos evitar o que a Terra tem que passar? Não. Mas vamos passar de uma forma mais lenta, mais tranquila, sem desespero. Sem perder noite de sono. Sem divulgar as notícias trágicas. É assim que nós vamos passar. É assim que a espiritualidade está nos pedindo. E está pedindo, além disso, que nós passamos essa informação adiante. Para que quanto mais gente a gente tenha nesse nosso grupo de boas vibrações, nos ajudando. Os maus pensamentos, isso aqui está lá na Gênese, ó. Foi Kardec que escreveu. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os miasmas deletérios são justamente essas energias que a gente emana quando a gente está em estado de ódio, de mágoa, de angústia, de vingança. Que hoje em dia está todo mundo querendo se vingar e depois sai gritando que quer justiça. E a gente precisa analisar se a gente quer uma justiça realmente ou a gente quer uma vingança. Ou a gente quer ver a pessoa pagar por aquilo ali, porque daí isso já não é justiça, isso já é vingança. Aí já é outro tipo de vibração que a gente emana. Então ali, ó, nós temos a imagem dos bons e dos maus pensamentos. Então, os bons pensamentos estão ali, ó, são multicores. Na espiritualidade existem cores, existem flores,
que a gente nem sabe que existe, que não tem aqui na Terra. Então aqui a gente tem um arco-íris, uma vibração de uma pessoa que provavelmente está em oração, está com amor aflorado pelo próximo, pelo planeta, pelos animais. E ali embaixo nós temos uma imagem de uma perturbação mental, de um desespero, de um que é que eu faço, ou de uma imagem de alguém que está com raiva, com mágoa, que está programando uma vingança, que está programando uma arapuca. Esses somos nós. A gente espera um momento para dar o bote. Olha como é que a gente vibra. Aí esse é um vibrando, aquela nuvenzinha ali, ó. Outras pessoas vibrando. Agora imaginem essa nuvem por cima. Agora imaginem no planeta. Né? Então, a gente tem responsabilidade sobre isso. A Joana de Ângeles nos falou isso. Nós temos responsabilidade. Nós precisamos mudar essa psicosfera. Nós precisamos nos melhorar. E nós precisamos, acima de tudo, acreditar. Acreditar, ter fé. Se preparar e acreditar. E vamos para a luta. E vamos juntos. Porque nós temos os nossos anjos de guarda que estão do nosso lado. Nós temos toda a boa espiritualidade que nos dá recado. Que vem na nossa casa espírita. Que nos intuem, às vezes em sonho. Tem pessoas que têm uma intuição fortíssima que não escuta. Que diz que não era para fazer, vai lá e faz, daí dá com os burros na água, daí diz, pô, alguma coisa me dizia que não era para eu fazer. Sabe? Então eles estão sempre nos assistindo. Lá no livro de perguntas e respostas, tem uma pergunta que diz qual é a influência dos espíritos na nossa vida. E os espíritos nos respondem que é mais do que a gente imagina. Só que quando a gente está vibrando assim colorido, são esses que nós estamos atraindo. Agora, quando a gente está vibrando assim escuro, são esses que a gente está atraindo. Aí a gente tem a opção, a gente tem livre-arbítrio. A gente chegar no finalzinho, a atmosfera fluídica associa-se seres desencarnados com tendências morais e vibratórias semelhantes. Por essa razão, os espíritos superiores recomendam que a nossa conduta nas relações com a vida seja a mais elevada possível. Os espíritos superiores recomendam que a nossa conduta tem que ser a mais elevada possível. A gente consegue? Consegue. Só a gente se vigiar. Porque daí a gente consegue fortalecer esse trabalho deles. Nós os ajudamos, porque nós somos maioria. Os espíritos trabalham incansavelmente, mas com a nossa ajuda, com a nossa vibração, o trabalho é mais rápido, porque eles vão fazer, porque faz parte da bondade de Deus. Mas nós somos ferramentas. A ferramenta, aquela faca que ela pode servir dos dois gumes, dos dois lados. Aí nós vamos optar qual é a função que nós queremos ter enquanto faca. Se é para ceifar ou se é para ajudar a prosperar. Pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, que está bem grifadinho, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Vocês já perceberam que aqui não fala de inteligência? Aquele que é mais inteligente vibra melhor? Não fala. Aqui fala de moral. Porque nem todo mundo que é inteligente é moral. E nem todo mundo que tem pouca inteligência é imoral. Tem pessoas que não têm estudo, não têm instrução, mas têm uma moral lá em cima. Tem pessoas que têm 4 diplomas debaixo do braço, pós-graduado, mestrado, doutorado, mas a moral está lá embaixo.
Então é por isso que o Evangelho não fala de inteligência nem de posição. O Evangelho fala de moral. E moral é o que a gente tem para dar, independente daquilo que eu estudei, daquilo que eu sou formada. Às vezes a gente se surpreende até com crianças mais honestas, mais sinceras, não conseguem mentir de jeito nenhum, não omite informação. Isso não é sobre ter diploma, é sobre ser moral. Então é por isso que aqui a gente está falando de pessoa, família, cidade, nação e planeta. Estamos grifando bastante esse planeta, né? Para a gente perceber que vem do pequeno para o grande. Aliando-se a boas companhias espirituais através dos nossos bons pensamentos, poderemos estabelecer uma melhor atmosfera fluídica em torno de nós mesmos e, consequentemente, do ambiente em que vivemos. Vamos pegar um exemplo bem prático do nosso dia a dia, na nossa casa. Acontece muito quando a gente chega de um lugar bem zen. Então, por exemplo, a Shirley acabou de chegar da casa espírita. Ela pisou o pé dentro de casa, lá dentro está um rolo, uma confusão, porque um comeu o bolo do outro que estava na geladeira, ou o fulano não estendeu a roupa que está na máquina, e a gente acabou de chegar assim, super zen, bem leve, né? Do trabalho espírita, da casa espírita, a gente pisa o pé, tá aquela vibração. O que a gente deve fazer? A gente entra na briga do rolo e diz, realmente, tu tinha que ter estendido a roupa, respeita o que está na geladeira, não é teu, não come. Ou a gente entra com a mesma vibração para apaziguar, para transformar aquilo ali que está acontecendo. É o que é para ser feito, é o certo, né? É o apaziguar, é o mediar para que o silêncio aconteça, porque silêncio é prece, né? Então, a gente tenta entrar nessa vibração e levar. Então, uma pessoa já conseguiu contagiar a sua casa. Ou com uma vibração positiva, ou entrar na onda e ficar com a vibração negativa. Então, é sobre isso. Mesma coisa nos ambientes de trabalho, que às vezes a gente passa a maior parte do nosso dia, a gente trabalha 8 horas, né? O dia tem 24, a gente trabalha 8 horas. Então, 8 horas a gente está com pessoas que às vezes é mais tempo do que com quem a gente propriamente vive. E tudo isso são as nossas provas, e está tudo bem. Vamos ficar lá no nosso cantinho, no meu setor, fazendo uma oração, pedindo para a espiritualidade que está aqui, que nos consiga, né, harmonizar esse ambiente, e nós vamos ser ouvidos. No calor da emoção, meus irmãos, a gente não consegue parar uma briga, porque quanto mais a gente diz para a pessoa para, mais ela se enfurece. Se tentar segurar, então, pior ainda, que a pessoa se bate igual peixe na rede. Então, é através dessa vibração que a gente consegue apaziguar. É esse tipo de trabalho que acontece com nossos irmãos que desencarnam e que chegam aqui em sofrimento. É esse tipo de mediação, com amor nas palavras, para que eles consigam, para que eles aceitem e para que eles sintam-se melhores. Esse é o único recado que os nossos amigos nos deixam. E que a gente precisa fazer questão de divulgar. A gente não divulga as notícias que acontecem, a gente não divulga quem é lá da novela, aquele personagem, o que vai acontecer com ele. A gente não faz esse tipo de comentário. Vamos fazer esse tipo de comentário também. Gente, a gente precisa rezar. A gente precisa ter boa vibração. A gente precisa ser uma presença boa, uma presença leve. Que as pessoas gostam de ter a gente por perto e que a gente goste de estar por perto também. Porque daí isso é recíproco, né? Aqui eu deixei como uma referência as 3 obras do Divaldo, que foram psicografadas pelo Manuel Filomeno, que são as obras que falam dessa transição planetária. Então, tem o livro O Amanhecer de uma Nova Era, tem o livro Perturbações Espirituais, tem o livro Transição Planetária, e tem o livro O Rumo
de mundo de regeneração. Porque a Shirley falou tanto na mudança, na transição, que mudança é essa? Da onde é que a gente vai, de onde é que a gente veio, o que vai acontecer? A regeneração. A gente está num planeta de provas e expiações, onde cada dia a gente tem um leãozinho para matar, né? Metáfora, claro, né? Ninguém vai sair por aí matando leão, né? São as provas. As expiações são aquelas um pouquinho mais pesadas, e a regeneração, o bem vai prevalecer. O bem que vai dominar. As pessoas vão ser todas moralizadas. Ninguém vai querer passar por cima de ninguém. Quem não conseguir se encaixar é o convidado a se retirar. Vai ficar na erraticidade? Não. Vai para um outro planetinha começar do zero. Começar do zero é lá da Era do Gelo, se cobrindo com o pelinho do bicho que matou, 2 presinhas para comer a carne crua, para ir evoluindo. É castigo? Não, é porque não aprendeu, não evoluiu, então vamos ter que evoluir. O que nós não podemos fazer é desperdiçar a reencarnação. Porque agora a gente conseguiu chegar numa casa espírita, a gente conseguiu aprender um bocadinho mais, como dizia Dona Ivone. A gente já está um pouquinho mais estudadinho. A gente já está aqui toda segunda e terça-feira estudando, né, seu Di? Então a gente precisa fazer jus a isso. E a gente precisa, meus irmãos, que seja divulgado a mensagem da fé, da esperança, e não do desespero e do medo. Nós vamos passar pelas provas, elas não vão ser aliviadas, mas a gente vai ter conforto, a gente vai ter fé, a gente sabe que a gente tem a espiritualidade todinha à nossa disposição e do nosso lado, para nos dar colo quando a gente precisar, para nos aconselhar nos momentos que a gente está confusos, aquela confusão mental. Vamos confiar, vamos ser bons com as pessoas que estão em desespero. A gente está sem paciência, a gente não tem tempo para ouvir. Ai, não estou para isso, não dá, não consigo. Vamos ser bons, vamos ouvir, vamos mandar, vamos convidar. Pergunta se tem religião, mandem numa missa, mandem num culto, convida para vir aqui. Vamos encher esse planeta de amor, de fé, que aí vai ser bem mais leve, muito mais leve. A gente só precisa confiar. Nós temos as obras aqui que nos esclarece bastante, são obras que a gente se vê dentro delas, reflete, e é impossível que depois que a gente lê um livro desse, a gente não se transforme um pouquinho. Obrigada, meus irmãos, pela atenção. Vamos ter força, não vamos desistir, não vamos ter medo. A transição está aí e nós vamos para a regeneração todos juntos. Imagina o nosso centro espírita na regeneração. Lindo, né? Nós vamos estar lá. Obrigada pela atenção de vocês. Que a gente está no meio da semaninha, né? Dos dias úteis. Que a gente tenha uma boa semana. Que Jesus nos abençoe. Que nossos anjos de guarda nos protejam e nos guiem. Que nós permitamos que eles nos guiem. Vamos ouvir as nossas intuições. Vamos ser mais caridosos. Só o poder da escuta a gente já livra uma pessoa de suicídio. O olhar diferenciado, a gente já detecta uma doença emocional em alguém. E assim nós vamos espalhando o amor. E isso vai nos salvar. Que Jesus nos abençoe. E uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção.